O Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação. De quem teremos medo? É a vossa face que nós procuramos todos os dias, Senhor. O Senhor é o nosso auxílio, é a nossa proteção. O Senhor é o nosso Salvador. Diz o Salmo 26 da liturgia de hoje. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E é acreditando nessa proteção de Deus que nós queremos, neste momento, unir as nossas preces para pedir a salvação, a cura de todas as pessoas que nesse momento passam por momentos difíceis. Por todas as pessoas que estão precisando de cura, que estão precisando de saúde, de paz, de harmonia na vida. Todas as pessoas que se encontram sem esperança, todas as pessoas que perderam o sentido da vida. Mas nesse momento nós queremos pedir por todas as vítimas da guerra, por todas as vítimas da pandemia, por todas as vítimas das enchentes, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados. Queremos pedir a proteção de Deus para todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Por isso, nesse momento, vamos trazer presente no nosso coração as pessoas que se dirigiram a nós nesses dias e pediram que rezássemos por elas. Quero rezar neste momento pelo Alex Mota Gil, pela Leiliane Oliveira, pelo João Batista Barbosa, pela Keila Jubiele, pela Neide Solange Gomes Franco. Queremos rezar, colocar no colo de Deus a Milena Coelho e toda a família dela, a Maroli e toda a família, o seu Antônio José Leite, a Solange, o João Paulo Costa, a Joana Dark e a Lucivânia Martins. Rezar pela saúde, pedindo saúde para a Meire Corrêa Lacerda, a Janicléa Freitas. Também pela Olisa Pereira Montalvão, a Simone Raquel Dias, a Norma Castro Nogueira, pela Andréa Gláucia, pela Luzinete da Silva Barbosa, pela Vera Lúcia Mororó, pedindo saúde para Vera, para Maria Leite dos Santos. Queremos também rezar pelo Giovanni Bezerra e Dona Maria José, sua mãe. Vamos também trazer presente as nossas crianças, os nossos adolescentes, a Maria Rita, a Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa, o Hércules Barro Leite Araújo e o Davi Lucas. E junto com essas crianças também vamos rezar pelos pais, pela família, sobretudo pelas mães dessas crianças, que a gente sabe que não é fácil ver um filho doente. Vamos nos unir a elas, a essas mães nesse momento, pedindo pela saúde dos seus filhos. Rezemos também pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje refletir, o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, nesse segundo domingo da Quaresma. Nós vamos refletir o Evangelho que está em Lucas capítulo 9, do versículo 28 ao 36. Lucas 9, versículo 28 ao versículo 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. E apareceu na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele.
E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos, o Pedro, o João e o Tiago. Esses, assim como os outros, tinham muita dificuldade de entender a missão de Jesus. Jesus já tinha anunciado para eles que ele iria sofrer muito, iria morrer e iria ressuscitar, no 3º dia. Aqui Jesus pega esses 3 discípulos e vai subir a montanha com um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Subir a montanha. O objetivo de Jesus era rezar, era conversar com o Pai. Era esse o objetivo. Jesus subiu a montanha. Subir a montanha significa encontrar-se com Deus. Jesus vai ao encontro de Deus. É interessante lembrar que montanha aqui muito mais, não é um lugar só não é um lugar geográfico, mas é um lugar teológico. Portanto, a montanha, a nossa montanha, a minha montanha, a sua montanha, pode ser um espaço, naquele espaço da sua casa que você reservou, que você prepara para estar, para rezar, para orar, para se comunicar com Deus, para se comunicar com Jesus. Esse é o lugar. Essa é a montanha, que pode ser lá no seu quarto, pode ser lá no cantinho da sua sala, pode ser na cozinha, pode ser até no banheiro, se não tiver outro espaço, pode ser lá naquele quartinho, lá no fundo do seu muro, do seu quintal. Pode ser em qualquer lugar, em cima da sua cama, desde que você prepare esse espaço para esse momento único com o nosso Deus. Para escutar, para falar também de você e para escutar. Esse é o lugar, essa é a montanha, a sua montanha. É um lugar teológico que você prepara. Assim como também você deve preparar o seu tempo. Às vezes a gente reza, eu rezei. Mas como foi que eu rezei? Andando, fazendo, limpando a casa? Eu também a gente pode fazer isso, mas a gente precisa tirar esse tempo sagrado para conversar com o nosso Pai. Quando chega um amigo ou uma amiga, alguém que a gente ama muito na nossa casa, eu não vou ficar conversando com ela limpando a casa. Geralmente a gente guarda o rodo, guarda a vassoura e senta para ouvir essa pessoa, esse amigo ou essa amiga, ou alguém que é muito querido, Então a gente para ouvir. A mesma coisa devemos fazer com Deus. Todos os dias devemos tirar um tempo precioso para conversar com o nosso Deus, para conversar com Jesus. E o lugar você escolhe, qual é o melhor lugar, o lugar mais silencioso. Geralmente a gente procura o melhor lugar para conversar com o nosso Deus, o melhor lugar na nossa casa, E se não tem esse espaço, a gente vai em busca de um outro espaço. O importante é que a gente tire esse tempo para rezar, assim como fez Jesus, E aí é interessante que enquanto ele rezava, o seu rosto se transfigurou, Aqui o Evangelho fala da transfiguração de Jesus. Ou seja, ele se transfigurou, ele mudou, Ele se transformou, Aqui é uma experiência que ele está fazendo de Deus. Porém, enquanto ele faz essa experiência, de Deus, o que está acontecendo com os discípulos? O próprio Evangelho diz, eles estavam dormindo, Eles estavam distraídos, Eles estavam pensando certamente outras coisas. E aí eles não conseguem ver o que Jesus está conversando com
o Elias e com o Moisés, né? Com Elias e com o Moisés. O Moisés que representa aqui a lei e o Elias que representa a profecia. Então, eles estão falando sobre o êxodo de Jesus, ou seja, sobre o sofrimento, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Pedro, né? Só no finalzinho aqui o texto diz: Pedro e os seus companheiros dormiam profundamente, estavam distraídos, não estavam nem aí, não estavam prestando atenção. E aí, quando eles acordam, eles pegam apenas o finalzinho dessa experiência que Jesus estava fazendo ali com os seus antepassados, né? Com os grandes personagens do Antigo Testamento, o Moisés e o Elias. E aqui Pedro, né, que viu apenas o finalzinho, ele vai dizer para Jesus, né? Ele vai dizer: mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Preste atenção que na cultura judaica, uma pessoa importante, quando ia citar alguém importante, mais, né, um número maior de pessoas, aquela pessoa que era mais importante geralmente ficava no meio. E veja só como é que ele diz. Ele diz: olha, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés está no centro. E aí é interessante que logo após isso, Deus aparece, né? Uma voz que vai dizer assim, ó, vai dizer para os discípulos: não tenham medo, né? Mas, né, não tenham medo, não escutem o meu filho. Ou seja, a partir de agora, vocês não têm que ficar apegado ao passado, lá em Elias e Moisés, porque agora tem alguém presente no meio de vocês que vocês devem colocar no meio, ou seja, no centro da vida de vocês e que vocês devem escutar, que é o meu filho, o escolhido, o meu filho amado. Portanto, vocês a partir de agora devem escutar Jesus. E aí, o que é que Pedro, primeiro uma outra coisa que o texto traz: vamos fazer aqui 3 tendas, e aí a gente fica por aqui mesmo, aqui está muito bom. Então, a oração não é para a gente ficar eternamente ali rezando. A oração precisa me levar à ação. Tudo que quando eu faço uma experiência de Deus, quando eu rezo, quando eu faço verdadeiramente uma experiência de Deus, não é só quando eu rezo, porque eu posso rezar, mas não fazer experiência de Deus. Quando eu faço experiência de Deus, eu me transformo, né? Eu me transfiguro. E ao sair da montanha, a montanha entre aspas, né? Ao sair daquele lugar teológico, onde eu fiz a experiência de Deus, eu não vou ficar ali no comodismo, mas eu vou sair. Eu vou sair em missão. Eu vou ao encontro das pessoas. Eu vou para as periferias, para as favelas, né? Lá onde tem pessoas que estão precisando de ajuda, lá onde tem pessoas que são excluídas, que estão jogadas, que não estão tendo vida, né? Que a vida está ameaçada, é para lá que eu vou. Esse deve ser sempre o fruto da minha oração, da minha experiência com Deus. Isso quando eu faço uma verdadeira experiência de Deus. Quando eu rezo e saio do mesmo jeito ou até pior, isso significa dizer que eu não entrei em comunhão com Deus, eu não fiz nenhuma experiência de Deus. Eu apenas repeti palavras, apenas, né, rezei todas as orações, mas eu não me deixei tocar por Deus. Porque quando acontece a experiência, geralmente, né, a próxima ação, com certeza, é ir ao encontro do irmão, ao encontro da irmã. Essa transformação, geralmente, ela acontece dentro da gente, ela acontece no nosso coração. Isso quando a oração, ela penetra o nosso coração. Porque, às vezes, a gente reza, mas fica sempre aqui, né, na nossa cabeça, mas ela não desce. E quando ela não desce, ela não produz frutos. Ou seja, ela não me transforma e automaticamente não me permite que eu transforme a vida de outras pessoas, que eu transforme a vida de outras pessoas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a, primeiro, todos os dias, preparar o nosso espaço teológico. Espaço físico, né, claro, né, mas também o espaço do nosso coração. Ou seja, todos os dias a gente precisa encontrar a nossa montanha, ir à nossa montanha, sair de nós mesmos para ir ao encontro
do nosso Deus e ali poder conversar com Ele. E quando a gente faz experiência de Deus, o nosso rosto fica transformado. O texto diz que, que Jesus ficou com a aparência, né, como uma roupa muito branca e brilhante. Então, quando a gente experimenta Deus, o nosso rosto também fica brilhante, brilhante, né? Que todo mundo pode olhar e pode enxergar uma grande luz. Todo mundo pode olhar e as pessoas também percebem, né? Olha, eu olhei para aquela pessoa, ela tem um rosto bonito, ela tem um ar diferente, ela tem um rosto divino. E a gente escuta muito essas coisas, né? Quando as pessoas realmente se deixam transformar pela oração. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos ajude a rezar melhor, que Ele nos escute, né, que a gente possa abrir esse espaço do nosso coração para ouvir o Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.